Senhor, mas não temos a intenção de ouvir a palavra dele, ela não vai fazer efeito nenhum na nossa vida. A Bíblia diz que Deus só dá semente a quem semeia, ou seja, Deus só dá aquilo a quem busca e a quem vai fazer alguma coisa, senão Deus nem dá. Porque o reino não é para ser desperdiçado. Né? Você lembra quando Jesus multiplica os pães, né? E ele alimenta todo mundo, o que ele manda fazer com o que sobra? Joga fora? Recolher. Quer dizer, não dá para desperdiçar as coisas que Deus dá. E a palavra de Deus é algo precioso, né, irmãos? Amém? Estamos vivendo a época de Samuel, né, irmãos? O profeta Samuel, onde a palavra de Deus diz que na época de Samuel a palavra de Deus era escassa, né? Quase não se tinha mais revelação e nem visão e nem direção da palavra de Deus. E nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, nós estamos passando pelas mesmas situações. A escassez que nós vemos na palavra, a escassez das visões e revelações de Deus. Você pode dizer, pastor, vai ter um monte por aí, tem visão para tudo quanto é lado. Tudo bem, eu concordo com você, mas quantas são de Deus realmente? Tem palavra sendo pregada em todo lugar, né, irmãos? Mas quantas realmente são de Deus? Eu estou aqui dizendo que eu sou a única pessoa que prega a palavra de Deus de forma nenhuma. Tem muito servo de Deus pregando a palavra por aí e que tem sido uma bênção, mas tem muita gente também pregando qualquer coisa que não é a palavra de Deus. E nós devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus para que nós venhamos ter uma vida abençoada nesses dias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Gostaria que você abrisse no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Lá no finalzinho, quase no finalzinho do Novo Testamento, né, irmão? Depois de Hebreus, você vai achar Tiago. Glória a Deus. Em Jesus, santo nome do Senhor. Aleluia. Acharam? Tiago, capítulo 1, versículo 16. Desculpa, versículo 19, né, irmãos? Vamos lá, diz assim. Todo mundo encontrou? Amém. Vamos lá. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lento para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante, zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Pai, que o Senhor tome a frente e que o Senhor venha falar conosco, Pai. Nosso coração tem necessidade, meu Deus, de ouvir a Tua voz. Nós precisamos compreender a Tua palavra, meu Deus eterno, para que possamos ter uma vida digna, uma vida abençoada. Agora tira todos os impedimentos e barreiras da minha vida, da vida de cada um dos Teus filhos agora, Pai. E que o Senhor agora tome o Teu lugar e fale conosco nesta noite, para a glória do Teu nome santo, meu Pai. Eu te peço e desde já eu agradeço. Amém. E os irmãos podem se assentar em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Vamos lá, irmão. Nós estamos falando sobre ser discípulos, né? Ou sobre o discipulado aos domingos.
E hoje eu quero falar com você algumas qualidades, mais algumas, né, de um discípulo do Senhor Jesus. Amém? E Tiago, esse Tiago aqui não é discípulo de Jesus, não era discípulo de Jesus, ele é meio irmão de Jesus, tá, irmão? Por parte, logicamente, de Maria, né? Ele era meio irmão de Jesus, que se converteu após a morte de Cristo, né? Interessante que conviveu com o Senhor Jesus, mas não se converteu. Só se converteu após a morte de Cristo e se tornou um dos pilares da igreja primitiva, tá? Então esse menino aqui, Tiago, agora já não era mais um menino, já era um homem, um senhor. Então ele vai nos dar algumas explicações com relação à vida cristã. Porque como nós muitas das vezes achamos que ser cristão é simplesmente frequentar a igreja, é simplesmente comprar uma Bíblia, né, irmãos? Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai da igreja, a gente fala assim, vou comprar uma Bíblia. E compra uma Bíblia, mas muitas vezes a gente acha que isso é ser cristão. Vir para a igreja, principalmente nos cultos de domingo, trazer uma Bíblia, dar o meu dízimo, dar a minha oferta, ou até mesmo participar de um estudo bíblico. Isso tudo é muito bom, mas não é isso que é ser cristão. O irmão Gerson falou uma coisa aqui interessante na questão de que vir à igreja no domingo não salva ninguém, participar de ceia não salva ninguém, batismo não salva ninguém. Eu vou mais além, irmão. Nenhuma prática religiosa, nada que você pratique dentro da igreja vai te salvar. Você pode até ser um ministro de louvor, você pode até cantar no louvor, você pode até pregar a palavra, mas não é nada disso que quer dizer que você é salvo. Ou que você é um discípulo do Senhor. O que demonstra que você é um discípulo do Senhor é a sua forma de viver diariamente. É assim que nós conhecemos os discípulos do Senhor. E o próprio Senhor diz que os discípulos seriam conhecidos pelo mundo, pelo amor, pela sua forma de ser, de agir, de falar, de pensar. Não dentro da igreja, no mundo. Dentro da igreja é fácil adorar a Deus. Aqui na igreja não tem ninguém cutucando você. Tem? Não. Aqui todo mundo é santo. Na hora do culto, todos nós ficamos santos. Ninguém cutuca ninguém, mesmo que esteja pensando alguma coisa com relação a você, vai falar. Mas quando você não está na igreja, quando você está lá fora, você passa pelas aflições, você vê as pessoas te cutucando, você vê as pessoas falando mal de você vê as pessoas fazendo coisas para te agredir, te machucar. Aí é que é hora de você ser cristão. A salvação não está vinculada à igreja. A salvação está vinculada ao nosso andar com Jesus Cristo. E para ser bem sincero para você, a igreja é você. Isso aqui é uma igreja física, um local físico. Mas você é a igreja espiritual do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? E Tiago, então, ele vai nos ensinar algumas práticas, alguns conselhos, né? Tem um ditado que diz assim que quem aprende, né, com os outros, ele é sábio. E Tiago nos ensina, eu acho que aprender com aqueles que já aprenderam é muito bom. E Tiago, então, ele vai nos ensinar algumas coisas. Ele começa assim, dizendo: assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Ele vai falar de 3 princípios básicos aqui no início, que nós precisamos ter em mente. O que é ter em mente, irmão? O que é ter alguma coisa em mente? Quem já ficou apaixonado aqui? Quem já ficou apaixonado aqui? Nossa, ninguém se apaixona nessa igreja, meu Deus do céu. Quem ainda é apaixonado, né, irmão? Quando você é apaixonado ou foi apaixonado, a pessoa que você amava, ela saía da sua mente? Hã? Você ia tomar um café, você fala: ai meu Deus, o Marquinhos gosta tanto de café. Não é? Você andava na rua, você olhava alguém e falava: nossa, fulano não tinha nada a ver. Parece que o Marquinhos, meu Deus. Né? Tudo na escola, a gente fazia naquela época, quando eu comecei a trabalhar com o Marquinhos, ele estudava, eu era novinha ainda, né, irmão? E eu fazia aqueles coraçãozinhos no caderno, Marcos pra lá, flechinha de um lado, flechinha do outro, era assim. O professor estava explicando a matéria, estava escrevendo cartinha, poema.
dizer que quando alguma coisa é importante para nós, ela não sai da nossa cabeça. Esses princípios da palavra, eles deveriam ser a nossa paixão, eles não deveriam sair da nossa mente. Porque a partir do momento que eles vão sair da sua mente, eles vão moldar a sua vida. Mas tem hora que nós temos os princípios do Senhor aqui, na palavra somente. Mas não temos os princípios da palavra de Deus aqui na nossa mente ou no nosso coração. E é por isso que nós erramos tanto. Amém? Ele vai dizer aqui, toda pessoa deve estar pronta para ouvir. A pior coisa que tem é ouvir. É ou não é? Já conversou com gente que não deixa você falar? Eu era assim, agora estou melhorando um pouquinho. Tem hora que ainda eu sou, meu Deus, para falar um pouquinho. Você vai ligar para alguém, a pessoa mais fala, você fala, eu até esqueci o que eu ia falar, você falou tanto que eu já até esqueci. A pessoa não ouve. E toda vez que nós não paramos para ouvir, entendemos tudo errado. É uma verdade, irmão? Tem gente, como a gente diz, pega o bonde andando e ainda quer dar tchauzinho na janela. Porque não para ouvir. Tem filhos que o pai está falando, ele está andando, não está nem ouvindo o que o pai está dizendo. Depois que ele erra, ele fala, mas sabe, eu falei, você que não me ouviu. Deus sempre está falando conosco, mas a questão é, nós temos parado para ouvir Deus falar? Ele disse que nós devemos ser tardios, ou melhor, devemos ser prontos para ouvir, estar sempre atentos a tudo aquilo que é dito, não só na questão espiritual, mas tudo na nossa vida. Nós devemos escutar primeiro antes de falar. Amém, irmãos? Tardio para falar, ele fala, pronto para ouvir, mas tardio para falar. Quer dizer, aquela pessoa que demora para falar, sabe por quê? A pessoa que fala rapidamente, que fala uma coisa atrás do outro, ela não pensa no que ela fala. A pessoa que demora um pouquinho mais para falar, ela vai pensar e vai analisar aquilo que ela está dizendo. Porque tudo aquilo que nós falamos tem um certo poder. Quantas pessoas aqui já foram feridas por palavras? Todos. Foi ou não foi? E por que a palavra te feriu? Mas depois a pessoa chegou para você e disse assim, ai, me desculpa, eu falei sem pensar. Mas falou. Você até perdoou, mas aquilo que foi dito ficou gravado. Quantas esposas nós temos feridas pelo que o marido fala? Ah, ele está da boca para fora. E daí que é da boca para fora? Quando você ouve, não é quer dizer que é da boca para fora, entra no seu coração e machuca você. Quantos filhos nós temos feridos pelas palavras dos pais? Porque o pai, uma vez, porque o menino era terrível, né? O menino e toda criança que tem saúde é bagunceira, né, irmão? Meu netinho é o pior de todos aqui, né? Você vê que aí o pai olha e fala, você, meu filho, vai para frente, você não tem conserto. Aquilo entra no coração da pessoa e a pessoa cresce, achando que ele não vai para frente, que ele não tem conserto. Palavras marcam a vida das pessoas. Tanto as palavras ruins quanto as palavras boas. Amém? O poder da língua é imenso, você sabia, irmão? Nós devemos usar a nossa boca para abençoar e não para maldizer. Por isso que Tiago fala que nós deveríamos ser mais tardios para falar. Se você não sabe o que você vai falar, não fale. Amém? Pastor, eu não falo, mas eu compartilho na internet. Você já viu quanta notícia falsa tem na internet, irmão? Outro dia Natal, não sei quem lá, eu fiquei assim, nossa, eu gostava tanto desse ator. Aquele japonês, como é que chama? Chinês, né? Como é que ele chama lá? O que faz um monte de filme de Kung Fu lá, esqueci. Falei, Marcos, morreu aquele que você gosta. Olha, caiu. Tá aqui, olha a notícia compartilhando, compartilhando, meu Deus do céu. Quando você vai ver, não tinha nada a ver, notícia falsa. Essa história também, não sei se vocês passam muito pelo WhatsApp, que roubaram um carro de uma criança dentro. Irmão, isso já vai 10 anos que roubaram, aqui já tem 10 anos de idade. Toda vez as mesmas coisas. As pessoas não analisam o fundamento e vão postando, vão compartilhando. É uma forma da gente falar demais também, sabia? Apavorando as pessoas sem saber o que está acontecendo de verdade.
pessoas que falam demais acabam prejudicando a sua vida e a vida dos outros. Amém? Tardio para falar. E a outra coisa que ele vai dizer aqui: lento para se irar. Porque quando a gente fala demais, a gente se ira demais também. Você já percebeu? E ainda provoca aí no coração dos outros. O que é lento para se irar? Quem anda tartaruga, irmão? Devagarzinho. Vou ver se vale a pena eu mirar por isso. Vou ver se vale a pena eu esquentar minha cabeça com isso. Vou ver se vale a pena eu me preocupar com isso. Tem gente não que é sangue quente, né, irmão? É espanhol, né? Tem espanhol na igreja? Você é espanhol, irmão? Jesus. Italiano também. Tem italiano nessa igreja? Qual a outra etnia que é triste, que tem o sangue fervendo? Hã? Qual? Baiano também é bravo? Brasileiro baiano é bravo? Não vou perguntar se tem baiano nessa igreja não, de esquerda. É, irmão? Mas a gente tem aquele sangue quente. Você já viu o carioca, por exemplo, do nosso país? Carioca ele é mais tranquilão, né? Como é que paulista trata carioca? Carioca é folgado, vive na praia, não gosta de trabalhar, não está nem aí por nada. Você viu como é que a gente fala? Porque ele é mais calmo, mais tranquilo? Porque a gente é muito apavorado, irado, se ira à toa. E aí briga à toa, e discute à toa, e quer ter razão à toa. E a ira não traz a justiça de Deus. E eu vou dizer uma outra coisa para você: a ira mata, sabia? Mata. Vai fazendo você ficar doente, 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 até você morrer. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ser tardios ou lentos para se irar, quer dizer, não se irar à toa. Mas para que isso não aconteça, eu preciso pensar no que eu falo e preciso aprender a ouvir também. Amém? Está entendendo, meu querido? Vamos lá, versículo 20. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Quem já ficou irado aqui? A sua ira trouxe a justiça de Deus? Ao contrário, traz o castigo de Deus sobre você, né? Traz a disciplina de Deus sobre você. Porque quando nós estamos irados, o que nós queremos é vingança. É ou não é? Não é justiça. É vingança. E a vingança não é justiça, é totalmente oposto. Mas quando nós nos iramos, quando nós deixamos a ira de lado, colocamos as nossas causas na mão do Senhor, Deus vai operar com justiça e vai nos dar a vitória. Amém, irmão? O rei Davi era um homem que tinha um coração invejável. Eu vou falar para você, eu tenho inveja, inveja santa, não sei se existe isso, mas assim, do coração de Davi. Da forma, não do pecado, tá, irmão? Mas da forma como Davi era capaz de passar por algumas coisas sem fazer nada. Por exemplo, quando Absalão, seu filho, tomou o trono dele, né, entrou e fez uma conspiração para tomar o trono de Davi. Davi pegou as suas esposas, né, pegou as suas coisas, saiu a pé andando e foi embora da cidade, no meio do mato, do deserto. E as pessoas no caminho amaldiçoavam Davi, um camarada lá para ele, Saul, amaldiçoou, e um dos generais de Davi falou assim: você não quer que a gente mate esse cara? Ele falou: não, deixa ele fazer, se Deus está permitindo que ele faça, Deus sabe o que está fazendo, talvez ele esteja precisando disso. E caminhou ali, pastora Mônica, sendo que ele tinha autoridade para dizer: Absalão não vai tomar o meu lugar, eu sou o rei, eu vou ficar aqui, dá um jeito nesse menino, mata ele, faz alguma coisa. Não. Ele abaixou sua cabeça e fugiu, irmão. E falou o seguinte: olha, se Deus quer que eu reine sobre Israel, Deus vai me trazer de volta. E Deus trouxe. E outra coisa que eu acho interessante, que mesmo quando Absalão foi morto, embora ele era filho de Davi, Davi não ficou feliz, Davi chorou. Aí você fala: mas era filho. Mas tá bom, vamos falar que não era filho. Saul era filho de Davi e fez muito mal para Davi. E quando Saul morreu, Davi também chorou pela morte de Saul. A pessoa que não espera vingança é a pessoa que espera a justiça de Deus. Amém, irmãos?
Se você está precisando que Deus faça alguma justiça na sua vida, deixe a sua ira de lado e leve a sua causa até a Deus, porque Deus é fiel e justo para te dar a vitória. Espera pela justiça de Deus. Pastora, mas Deus demora demais. Não. Nós aqui somos apavorados demais. Deus faz as coisas na hora certa. Deus vai preparar a mesa, como diz o Salmo 23 que Davi escreveu, na presença dos seus inimigos. Deus vai te ungir com óleo ali até o seu cálice transbordar. E sabe, os seus inimigos vão olhar e vão dizer assim: puxa vida, o fulano confiou em Deus, e não é que Deus realmente abençoou a vida dele? Porque a justiça de Deus é para trazer glória ao nome do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Olha para o seu irmão e fala: Deus vai entrar com a justiça na sua vida, meu irmão. Desanima não. Amém? Versículo 21. Portanto, livrando-nos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade. Olha o que ele vai dizer para nós: nós devemos nos livrar de toda a impureza moral. Tudo que fere o nosso caráter, tudo que fere a questão moral da nossa vida. Aqui ele está incluindo pecados sexuais, ele está incluindo mentira, ele está incluindo tudo quanto é pecado que vai ferir a minha vida moral. Porque o cristão tem que ser íntegro, irmão. Sabe o que é ser íntegro? Completo. O cristão não pode ter nada que os outros olhem e digam assim: o fulano é mais ou menos bom, o fulano é mais ou menos honesto, o fulano é quase 100% cristão. Não. Você é e tem que ser 100% cristão. Aquilo que as pessoas falam de você tem que ser mentira na boca deles. Porque se aquilo que as pessoas falam de você for verdade, alguma coisa está errada na nossa vida. Nós nunca vamos conseguir agradar os outros. E nem devemos tentar. A única pessoa para a qual você foi chamado para agradar é Deus. Agrade a Deus, irmão. Se você agradar a Deus, Deus vai fazer obras poderosas na sua vida. O outro vai se levantar contra você, mas Deus vai colocar pessoas que valem a pena do seu lado também, porque Deus não nos criou para viver sozinhos. Amém? Devemos ter uma vida moral digna e devemos deixar de lado também toda a aparência de maldade. Tudo aquilo que é mal não deve fazer parte da nossa vida. Amém? A outra coisa que ele diz aqui: receber humildemente a palavra em voz implantada. Você viu que ele vai dizer humildemente? Por quê? Se eu não tiver humildade, eu não consigo receber a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela exige atitude na minha vida. E só toma atitude quem é humilde. Coração humilde, coração soberbo não recebe a palavra de Deus. Porque o soberbo, a pessoa soberba, ela só quer aquilo que agrada a ela. Mas a pessoa humilde não, ela quer aquilo que agrada a Deus. Humildade para receber a palavra de Deus, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Amém, irmão? Qual é o poder da palavra? Ela salva a minha vida. Em todos os sentidos, a palavra de Deus salva a nossa vida. Amém? Vamos lá. Seja o quê? Praticantes da palavra. O que é praticante, irmão? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falei para ela: você lê a Bíblia? Lê. Está lá na minha casa no Salmo 91. Eu falei: Jesus amado. Eu oro no Salmo 91. Meu irmão, tem gente que acha que isso é ler a Bíblia e ser praticante da palavra. Não. Ser praticante da palavra é cumprir aquilo que Jesus falou. Ser praticante da palavra é entender o que a palavra quer e viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou. Aí você vai dizer para mim: isso é impossível. É impossível para você, para mim, humanamente falando, mas não é impossível quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Se o Espírito Santo de Deus está na tua vida, você pode ter uma vida reta nesse mundo corrupto. Sabia disso, irmão? Se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, você pode ter uma vida moral, digna nesse mundo onde ninguém liga para mais nada, mas você pode ser, sim, moralmente santo, se o Espírito Santo estiver na sua vida. Se o Espírito Santo estiver na sua vida, você pode amar nesse mundo onde ninguém ama mais ninguém.
onde cada um só se importa com o seu próprio bem-estar. Mas se o Espírito Santo estiver na sua vida, você vai ser diferente. E o Senhor nos manda que nós sejamos praticantes, ou coloquemos em prática a palavra de Deus que nós ouvimos. Amém? Nós estamos desde o começo desse mês falando sobre discipulado, falamos da questão da renúncia, por exemplo. Eu tenho que praticar a renúncia. Mas pastor, essa palavra eu não gosto muito desse negócio. Renunciar não é comigo não. Ficar carregando cruz, para que eu vou carregar a cruz se Jesus já carregou a dele? Já carregou a minha? Não é isso não é nada disso. Isso é uma má interpretação da palavra, está errado. Sabe por quê, irmão? Porque a gente quer jogar toda a responsabilidade nos outros e não quer fazer nada. Acha que ser cristão não é viver o Evangelho, mas é ganhar tudo que Deus pode dar. E Deus é rico. Tem gente que acha que ser evangélico é ganhar casa nova, é ganhar carro novo, é fazer isso, é fazer aquilo, é ter isso, é ter aquilo no meio. Você pode ter tudo isso, desde que você seja praticante da palavra de Deus. Quando você começa a exercer o cristianismo ou viver como um discípulo, você começa a amar, você começa a perdoar, você começa a ouvir mais e falar menos, a deixar a ira mais de lado da sua vida, você começa a se preocupar com aquele que está do teu lado, em vez de preocupar simplesmente com você, você começa a analisar e ver que tem pessoas que estão precisando da sua oração, e você se coloca e ora e busca, e se compadece daquele que precisa. Deus começa a abrir as portas e começa a abençoar a sua vida tremendamente, meu irmão. Tem coisas que você vai ganhar que você nem pediu, mas Deus vai dar, porque Deus tem prazer em presentear os seus filhos. Sabia disso, irmão? Toda vez que eu desço lá no centro, eu gosto de comprar brinquedo para as crianças, né? Para os meus 2 netos. Só para ver a carinha deles quando eles abrem o negócio, não é, irmão? Vai acostumando mal, né? Comprar uma coisinha que seja, só para ver, porque a gente chega e eles já vêm procurar. A gente se sente bem. Ele falou, para, eu me sinto bem de comprar alguma coisinha que seja baratinho para eles, só para ver a alegria deles. Se a gente sentir bem em fazer isso, você imagina Deus. Quando Ele te dá uma bênção, porque você é um filho que caminha com Ele, que anda com Ele, que passa as suas lutas com Ele, que não desiste dEle, que não abandona a sua fé. Quando todo mundo está desistindo, você está de pé. Quando todo mundo está dizendo, Jesus não vai voltar, você vai crendo e dizendo, Jesus vai voltar sim, porque Ele prometeu e Ele cumpre a sua palavra. Quando todo mundo diz para você, não vale a pena mais ir para a igreja, nada tudo, você persiste bem. Deus está olhando o seu trabalho, meu irmão, e Deus vai recompensar você sim. Aí chega a sua vitória, você fica tudo babando, né, irmão? Por que fulano recebe eu não? Olha para a vida da pessoa, viu? A pessoa não precisa dar golpe para ganhar. Não precisa derrubar ninguém para chegar a lugar nenhum. Porque o nosso Deus é aquele que nos tira do charco de lodo, que nos tira do poço, do fundo, e nos coloca de pé, e coloca novos hinos, novos cânticos na nossa boca, porque Ele é o nosso Deus, é o Deus da nossa vitória. Se nós praticarmos a palavra de Deus, nós vamos longe. Sem precisar passar perna em ninguém, nós vamos conseguir tudo aquilo que nós temos no nosso coração, mas que primeiro Deus tem no coração dele para a nossa vida. Agora a gente escuta algumas pessoas que se denominam cristãos dizendo assim, encosta Deus na parede porque Deus é obrigado a te dar. Faz uma oferta porque Deus vai te dar, como se Deus se vendesse. Deus não se vende, Deus não faz barganha, porque Deus não é homem, Deus Ele é Deus e tudo pertence a Ele. Se você agradar o coração de Deus, você tira de Deus coisas que você nem imagina. E sem precisar pedir, Deus dá. Seja praticante da palavra. Amém? Quantos irmãos aqui têm filhos? Quando você vê seu filho fazendo alguma coisa que você faz boa, né, irmão? Como é que você se sente? Hã? Aprendeu com o papai. Não é? Eu vejo o Daniel aqui, que o menino toca aqui, né? O Gabriel, né? O Dani vai explodir qualquer hora, né, irmão? Vai se encher, me encher. Aprendeu com o papai, ele fica assim, olha,
Porque o seu filho está aprendendo com você. Agora você imagina quando Deus olha e vê que você é tentado e você não cede à tentação. Deus olha e vê que você é muitas das vezes encurralado para mentir, mas você não mente, você fala a verdade, independente do que venha acontecer. Deus olha e vê que você tem uma atitude de amor com alguém que demonstrou ódio até mesmo na sua vida. Deus percebe que você é honesto no seu modo de viver. Como é que você acha que Deus faz, irmão? Deus levanta do trono, que nem ele fez com Estevão, quando estava proclamando ali para morrer. Deus levanta do trono e observa, e Deus ali se alegra e fica feliz por causa do seu filho. Você quer ouvir o coração de Deus? Pratica a palavra dele. Glória a Deus. Nossa, mas a palavra é muito difícil. Não é não, irmão. Só se torna difícil porque o meu orgulho é muito grande e eu não quero ceder à vontade de Deus. Mas quando eu tiver a humildade de ceder à vontade de Deus, a palavra é fácil de praticar. Nem um filho imita o pai. Que imita o pai acha difícil. Ele imita porque ama, é porque é fácil imitar o pai. A mesma coisa, se você é filho de Deus, é fácil você ser o imitador de Jesus Cristo. Amém. Pratique a palavra. Glória a Deus. Ser praticante essa palavra e não simplesmente ouvinte. O que é ouvinte? Entra por aqui, sai por ali. Tem muita gente que ocupa os bancos da igreja e é simplesmente ouvinte da palavra, irmão. Nada muda na sua vida, ele só ouve aquilo que convém. Não pratica, o que acontece? Ilude a vós mesmos. Aquele que não pratica, ele vive de ilusão. A ilusão de que vai ser salvo. A ilusão de que quando ora, Deus está ouvindo a ele. A ilusão de que porque ele está muitas vezes ofertando, Deus está devolvendo, porque Deus vai devolver, Deus vai dar bênção, porque eu estou ofertando. É ilusão. Deus não te chamou para ser um crente iludido. Deus te chamou para ser um filho amado dele. Aquele que sabe quem é o seu pai, que conhece os seus pensamentos, que conhece os seus sentimentos, sabe muito bem do que o seu pai é capaz. Deus te chamou para ser um vencedor, irmão, e não um iludido nessa vida. Chega de gente iludida, irmão. No Brasil nós já fomos iludidos de tantos anos essa questão política. Como não fomos? Agora está explicando aos países, né, irmão? E tem gente ainda se iludindo. Meu Deus do céu. Não se iluda. Seja realista. Ah, pastora, mas a religião, a fé é cega. Não é não. A religião, ou melhor, o cristianismo, ela é uma fé racional. Paulo vai dizer isso, que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, com o nosso culto racional, com razão. Eu tenho que pensar naquilo que eu estou fazendo. Isso é cristianismo. Quando Jesus, você pode ver na vida de Jesus, Jesus nunca saiu da sua razão. Você pode ver na vida do apóstolo Paulo, ele nunca saiu da sua razão. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Agora tem gente que confunde tudo. Eu sou dirigido pelo Espírito, né? Eu vou lá comprar um negócio que é pela fé. É fora, não. Tenha razão na sua vida. Use a sua mente. Deus não deu uma cabeça para você só para pôr cabelo e pintar os olhos, não. Deus deu uma mente para você pensar. Use a sua mente. Leia a palavra e compreenda o que Deus quer com você. Não se iluda. Vir para a igreja não salva ninguém. Não se iluda. Simplesmente ler a Bíblia e não praticá-la também não vai salvar ninguém. Não se iluda, irmão. Ter um cargo na igreja não quer dizer que você é mais santo que o outro. Quer dizer que você tem mais responsabilidade. Não se iluda. Deus quer que nós tenhamos uma religião verdadeira, ou melhor, um cristianismo verdadeiro na nossa vida. E isso só acontece quando somos praticantes da palavra de Deus. Amém, irmão? Enquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o próprio rosto no espelho. Todas as irmãs, antes de vir para o culto, eu tenho certeza que olham no espelho. Ainda mais mulher, né, irmão? Tem uns homens que é vaidoso também, né, Daniel? Fica lá, né? Perfil de lá. Né? É assim, não? É, né? O Marquinhos não é muito, não. O Marquinhos nem olha no espelho, né, Marquinhos? E ali, irmão, a gente fica e olha para ver o cabelo. Agora, você lembra como é que você estava a última vez que você olhou no espelho? A gente esquece, não esquece? Por isso que toda
vez que a gente vai no banheiro, a gente olha de novo. Toda vez que a gente vai, então a gente já coloca o espelho onde lava a mão, que é para olhar mesmo, não é possível, a gente já vai olhando, porque a gente esquece. A Bíblia deve ser assim, que todo aquele que é ouvinte da palavra e não pratica, é que nem a pessoa que olha no espelho, passa umas horas, ela já esqueceu como é que ela era. É por isso que tem cristão que envergonha o nome do Senhor, porque ele esquece tudo que ele ouviu, porque ele não praticou. E aí ele vive uma vida de ilusão. Versículo 24: e depois de admirar a si mesmo, sai logo, se esquece da sua aparência. Versículo 25: porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, que é a palavra de Deus, tá? A lei da liberdade, que é o evangelho da liberdade, e nela persevera. Eu tenho que perseverar, eu tenho que lutar para praticar isso. Não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, irmão. O que é fazer uma coisa com zelo? Quantas irmãs limpam a casa aqui com zelo? Quanto tempo você leva para limpar uma casa com zelo? Quem limpa fogão com zelo? Tem gente que não é zeloso. Ele limpa, ele fecha a tampa e passa em cima só. Não é zelo, é, irmão? Uma pessoa um dia falou assim para mim: eu limpo a casa em 2 horas. Eu falei: meu Deus, não quero não. Em 2 horas eu não consigo arrumar, eu não consigo limpar nem a parte de cima da minha casa. Com zelo. Eu sou meio perfeccionista, não posso falar muito, né? Mas eu não consigo lavar o chão se eu não limpar o armário, se eu não limpar a mesa, se eu não limpar o fogão, se eu não limpar a geladeira, tem que fazer tudo isso primeiro. Tem gente que só lava o chão, mas não tira nem as coisas que estão no caminho, né, irmão? Aí lavando tudo. Limpou, mas não foi zeloso. A palavra de Deus está dizendo aqui que para mim praticar a palavra eu tenho que ter zelo. Eu tenho que praticar item por item, ponto por ponto. Eu não posso largar nada de lado. Zelo para fazer as coisas de Deus. Quantos maridos têm esposas zelosas aqui? Poucos levantaram, meu amigo, mas que levantou, Jesus, misericórdia. Quantas esposas têm maridos zelosos aqui? Deixa eu levantar para me envergonhar também. Marido que cuida, que é zeloso para ajudar, para limpar o carro, né? Para limpar, para cuidar da casa. Tem marido, irmão, que misericórdia, a casa está caindo, cara, não faz nada, fica olhando, esperando a casa cair primeiro. Tem esposa que não tem jeito, mas uma mulher, pelo amor de Deus, lava essa louça aí, deixa para amanhã a gente lava, vai acumulando. Amanhã dá um jeito. Zeloso, irmão, com a palavra de Deus é a mesma coisa. Seja zeloso para praticar a palavra de Deus. Amém, igreja? Vamos lá, não pratica de qualquer jeito que vai resolver, tá? Será muito feliz em tudo que empreender. Você viu o que é uma promessa aqui? Que quem pratica a palavra de Deus com zelo, ele será feliz em tudo que ele empreender, ou tudo que ele imaginar, tudo que ele tiver como projeto, Deus vai abençoar. Isso eu gosto, né? Se alguém se considera religioso, eu sou crente, nossa, sou crente de fogo, tenho fogo na língua, irmão. Mas o fogo em Deus, ele fala assim, ó, e não refreia sua língua. Fala mal de todo mundo, tem fogo mesmo. Mas tudo com defeito, não é capaz de ver nenhuma qualidade de ninguém. Tudo que a pessoa vê são os defeitos, refreia sua língua. Porque aquele que não refreia sua língua engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Amém, irmão? Fala a verdade, irmão. Essa língua que a gente tem, como é duro da gente segurar ela, não é? Não é duro? Vou contar uma historinha para vocês verem um pouquinho, né? Tinha uma mulher que ela provocava um rapaz que estava chamando ele de piolho. Seu piolho, seu piolento, seu piolento. Ele estava tão irritado com ela, irmão, que ele falou, olha, a senhora para, porque eu vou fazer alguma coisa com a senhora, seu piolento, seu piolento, seu piolento. Ele ficou tão irritado que ele pegou um balde com água e jogou
dente, ela fazia a unha. Gente que fala demais, é problema. Não é? Se nós não refrearmos a nossa língua, nós colocamos tudo a perder na nossa vida. Sai de um culto abençoado. Nossa, Deus falou comigo. É isso, eu vou praticar a palavra de Deus. Eu vou fazer, eu vou mudar. Aleluia, glória a Deus. Aí sai lá fora e compra um ouvinte, não um praticante. É, irmão. Você deu uma olhadinha na roupa da irmã lá? Credo, né, irmã? Como é que pode ir para a igreja com uma roupa daquela só? Jesus acha que nem compartilha, não. Deus tem misericórdia. Já pôs a perder, irmão. Já pôs tudo a perder. Toma cuidado com a sua vida. Eu vou dizer para você, o cara mais fuxiqueiro que tem na face da terra é o diabo. E ele adora mandar os seus diabetes também, né? O diabetes não pensa não, os diabos lá, né, irmão? Que vem para fazer fuxico. E para incentivar você a entrar nessa, cai fora. Não existe fofoca santa, toda fofoca é do diabo, tá bom, meu irmão? Não existe, vai, pastora, mas eu estou falando a verdade, nem que seja a verdade. Se é sobre a vida dos outros, guarda para você, porque você não tem o direito de falar a verdade sobre ninguém. A não ser que seja para elogiar. Isso ninguém faz. Não é, pastora, não? Que bom seria se ligássemos um para o outro e dizéssemos assim: nossa, mas a irmã fulana de tal é uma bênção, não é? Nossa, eu nunca vi uma mulher que nem aquela. E um irmão, então, meu Deus, como ele é bom, Jesus. Mas não faz isso, né? A gente muitas das vezes só reúne ou só liga para falar mal. Toma cuidado, irmão. Temos que refrear a nossa língua. Amém, igreja? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada, santa, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Ele está usando aqui órfãos e viúvas, porque na época de Israel, os órfãos e as viúvas tinham que ser cuidados pela igreja, e eles estavam deixando de lado. Agora, na nossa época, o que é órfãos e viúvas? Por que a religião verdadeira é cuidar? Ou quando nós dizemos que os cristãos é cuidar daqueles que têm necessidade também, é cuidar daqueles que são mais fracos, é ajudar aqueles que são necessitados. Se nós não fazemos isso também, a nossa religião também ela é vazia. E ele fala especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Você acha que hoje em dia tem muita filosofia mundana, irmão? Nem na igreja? Não se deixe corromper pela filosofia mundana. Você quer ver uma? Todo caminho leva a Deus. Verdade isso? Verdade, pessoal? A Bíblia diz que só tem um caminho que leva a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Outra coisa, uma vez salvo, sempre salvo. É verdade isso ou não? É ou não? Não. A Bíblia diz que eu tenho que ser fiel até a morte, para que eu possa receber a coroa da vida. Em várias partes da Bíblia o Senhor diz que Ele pode riscar o nosso nome do livro da vida. Então não é uma vez salvo, sempre salvo. Outra coisa, Deus é Pai de todo mundo. É verdade isso? Agora me pegou, pastor, será que é verdade? Deus é Pai de todo mundo? Deus ouve a oração de todo mundo? Será que ouve? Não. Deus só ouve a oração dos seus filhos. E Deus não é Pai de todo mundo, embora Deus é Criador de todos, mas Deus é Pai daqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador e se tornaram seus filhos. Amém, irmão? E por aí vai, tem um monte de outras filosofias humanas que não dá para nós falarmos tudo hoje, mas que você possa pensar e guardar no seu coração. Amém, igreja? Quem entendeu, diga amém. Quem vai ser praticando a palavra essa semana? Amém. Então se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Segura na mão do seu irmão um pouquinho. Nós vamos orar. Aleluia, Pai, santo é o nome do Senhor.